Boa noite a todos e a todas. Eu sou a Gabriele Sartório, trabalho aqui na ABS Espírito Santo, na seção Espírito Santo. A ABS é a Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, caso não conheçam. Convido vocês a conhecer mais, participar com a gente. Temos várias ações interessantes, eventos. É uma ABS bem ativa e a participação de vocês é importante. Hoje nós damos continuidade ao ciclo de palestras, os desafios do saneamento, transformando água em conhecimento para um futuro sustentável. Nós começamos com a palestra da Jennifer Caligari. Jennifer é da diretoria aqui da ABS Espírito Santo, trabalha na CESAM, é autora de um livro muito legal sobre perdas. Eu vou deixar que ela explique melhor sobre o livro dela, e tem uma surpresinha aí que vai rolar também durante a palestra. A palestra de hoje é a nossa palestra 2, Gestão de Perdas de Água e Eficiência Energética. Eu vou falar para vocês rapidinho sobre o que é esse projeto. É um projeto patrocinado, né, e tendo incentivo da CESAM. E é o seguinte, aqui a proposta é um ciclo de palestras abrangentes e educativas sobre o saneamento básico, oferecido pela Companhia Espírito Santense de Saneamento, direcionada a alunos de nível superior, visando proporcionar conhecimento e aprofundando em diversas áreas, desde os aspectos técnicos até os aspectos sociais e ambientais, com o intuito de promover e conscientizar o engajamento e o desenvolvimento de habilidades críticas, propositivas nos participantes para enfrentar os desafios e contribuir para a melhoria das condições de saneamento em sua comunidade e futuras práticas profissionais. Essa palestra, ela vai ter duração de 1 hora. Vocês fiquem à vontade para fazer perguntas aqui no chat. Eu peço que as perguntas faladas sejam no final da palestra, para que a Jennifer não perca o raciocínio, né, enquanto estiver falando. Porém, vocês podem ir escrevendo aqui para a gente, e caso tenha, já queira levantar a mão aqui, olha, tem a opçãozinha de levantar a mão para já entrar na fila de fala. Isso facilita bastante a ordem de fala para a gente. Eu peço também que vocês, caso tenha alguma dúvida que, não quero falar a minha dúvida aqui, mas quero uma dúvida muito específica, eu gostaria de passar para a Jennifer, pode me encaminhar por e-mail. Vocês receberam o meu e-mail, pode passar para a gente, que eu vou repassar para ela, enfim, faço essa conexão com vocês. Os certificados, eles vão ser disponíveis para vocês. Eu vou liberar um link. O certificado da palestra 1 ainda não está liberado. E aí, outra coisa, eu peço que vocês dêem uma olhadinha nas outras palestras. Amanhã a gente tem palestra, quinta-feira a gente tem palestra. A programação tá incrível, gente. Tem muita coisa legal disponível, de temas incríveis. Olha, amanhã a gente vai falar de resíduo fármaco dos tratamentos de água, um tema muito legal. Depois a gente vai falar de impactos dos microplásticos no tratamento de água, outro tema que eu acho incrível, assim, que a gente tem que explorar mais. Aí depois tem manutenção de sistemas de água e esgoto, saneamento rural, plano de segurança da água, tem novas tecnologias para soluções baseadas na natureza. Depois tem água para reuso, e depois plano de emergência e contingência do combate a inundações. Só palestra legal. Aproveitem essa oportunidade, é um patrocínio da CESAM, em parceria com a ABS Espírito Santo. Jennifer, fica à vontade. Obrigada, Gabi, pela apresentação. Boa noite a todos. É uma honra estar junto com vocês, compartilhando conhecimento, compartilhando a vivência, a prática, né, na área de saneamento. E rever alguns colegas. Afonso, tive o prazer em revê-lo da última apresentação que nós tivemos, ser presente. Daiane, foi por conhecer virtualmente. Cledson Wagner, que foi um dos mentores iniciais da minha carreira na parte de perdas, me apresentou perdas. A Sandra Cid também que está presente. Agradeço a todos, não vou citar nomes aqui para não demais, para não prolongar o tempo da apresentação. Não vou compartilhar com vocês a apresentação para darmos início. Neste momento eu vou fechar a câmera, para caso houver alguma falha na minha transmissão, tá? Mas fique à vontade, e também porque eu estou vendo o rostinho de vocês. Só um momentinho. Eu vou aproveitar, eu esqueci de passar uma informação importante. Eu preciso que vocês coloquem o nome de vocês aqui no chat para contabilizar como presença.
o certificado, tá bom? Isso é muito importante. Se vocês quiserem também colocar de onde que vocês são, para, né, se conhecerem, fiquem à Você vontade. colocar o LinkedIn também, Gabi, acho que é interessante, né? Maravilha. O nome e o LinkedIn, se puder. Jennifer, já está na tela, tá? A gente já está vendo. Ah, sim, então tá bom. Posso iniciar, né? Todos estão me ouvindo? Sim. Então, como o Gabi iniciou, trata-se de uma palestra envolvendo, junto com a parceria com a CESAM. Então, eu não estou conseguindo passar. E com a parceria da ABS. O assunto se trata-se de perdas. Tá congelado para vocês a tela? Tá. Não tá passando. Para mim também ficou congelado. Qualquer coisa, tire e coloca novamente. Foi. Sou. Agora foi. Então, o nosso tema é gestão de perdas de água e eficiência energética. Assunto no qual eu tenho bem trabalhando junto com nós há 10 anos. A temática aqui é trazer os conceitos, né? O que são perdas de água? O que faz a pensarmos a palavra perda de água relacionado intrínseco ao sistema de distribuição ou intrínseco às nossas casas? Aqui o nosso foco é intrínseco ao sistema de distribuição de água, a partir da saída da ETA. Então, isso trata-se de perdas de água. Então, temos aqui um croquis, e o conceito, né? O conceito é que a perda trata-se da diferença entre o volume total de água produzido nas estações de tratamento e a soma dos volumes medidos nos hidrômetros instalados nos imóveis dos clientes. Então, toda a água que é captada no rio, passada pelo processo de tratamento, reservada em seu volume em um reservatório e a sua distribuição, a perda, ela ocorre na rede de distribuição. E as perdas de água em sistema de abastecimento estão diretamente ligadas às condições da infraestrutura e à eficiência operacional e comercial do operador, do agente que opera o sistema de distribuição de água. Então, é intrínseco a todas as ações a este operador. São inerentes aos sistemas e são medidos por indicadores de desempenho. Então, quais são os tipos, né? Daí, quais são os tipos de perdas? Mais à frente, eu vou definir para vocês os indicadores do desempenho, para medição das perdas, mas, inicialmente, eu vou estratificar a perda. A perda de água, ela se ramifica por 2 tipos de perdas: perdas reais e perdas aparentes. As perdas reais, elas também são conhecidas como perdas físicas de água, que são decorrentes de quê? Da infraestrutura, decorrente de vazamento na rede, distribuição e extravasamentos em reservatório, principalmente. E é importante porque este tipo de perda impacta a disponibilidade de recursos hídricos superficiais e os custos de produção de água tratada. No instante que é identificado essas perdas por meio de vazamentos, é observado ali, é pensado ali, né, nessa situação, a preocupação que temos que ter diante da fonte, diante da disponibilidade dos recursos hídricos. Então, a busca por reduzir essas perdas tem um viés ambiental, um viés econômico e um viés social. Por isso, a importância desse tema nos tempos atuais, né? Onde nós falamos de mudança climática, onde nós falamos de ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e dentre outras temáticas que a gente observa ligado ao tema de água. Quando se trata o outro tipo de perda, a outra vertente, que é perdas aparentes, essas perdas, elas estão relacionadas, somente chamadas de não físicas, estão relacionadas aos os instrumentos de medição individualizados das residências,
que são os conhecidos hidrômetros, ou alguns chamam por relógio de água, vulgarmente falam-se, né, padrões de medição de água. Ali há uma perda aparente pela contabilização, pelo volume que é lido nesses hidrômetros. E, além desse volume dos hidrômetros, tem a questão das fraudes, que são, podemos dizer assim, os famosos gatos, né? Ou um bypass da ligação dessa residência de forma fraudulenta. E outro ente também que afeta as perdas aparentes é a falha do cadastro comercial. O que seriam essas falhas do cadastro comercial? É a atualização do banco de dados do cadastro comercial. Ali toda a sua referência junto a uma companhia, do número do seu hidrômetro, do seu logradouro, se é uma residência, o tipo de imóvel que é, né, se é uma residência, se é um comércio. E essas informações têm que estar, né, a serem atualizadas dentro do cadastro comercial do operador do sistema de distribuição de água. Por isso a importância de manter esse registro atualizado e fidedigno junto à companhia. Então, essa importância, além disso, você ter o conhecimento da água que está consumindo. Porém, essa água, quando há essa perda aparente, essa perda não física, é uma água que está sendo distribuída, né? A empresa está fornecendo esta água. No entanto, por meio de uma fraude ou de uma submedição dos hidrômetros, ela não é contabilizada fidedignamente e ela não entra no faturamento da empresa. Então, essa perda, ela, além de ser ligada economicamente à operadora, é também ligada economicamente ao próprio proprietário deste imóvel e o proprietário do imóvel e responsável por essa ligação. Então, ter um olhar sobre o hidrômetro da sua residência é de importância. Isso traz como uma importância para o consumidor, enquanto que a companhia, ela observa como um todo, tanto o pontual, que é o hidrômetro, com o sistema na sua extensão de rede, elevatória, reservatórios, que é voltado linkado a perdas reais. Perante a este tema, como eu já havia dito, desde 2021, teve uma revisão da lei de saneamento, e nessa revisão foi considerado definir um parâmetro quanto à redução de perda de água. O novo marco legal de saneamento, ele define que os municípios deverão reduzir suas perdas, é um dever, e vem como uma obrigação no seguinte, que a portaria do governo federal, número 490 de 2021, ela estabeleceu que os municípios só poderão receber recursos da União diante do cumprimento de índice de perdas na distribuição, devendo alcançar a média de 25% no indicador de perdas na distribuição até 2033, 2034. Está entre 2033 e 2034, porque é no final de dezembro, né? E isso vai ser contabilizado em 2034. Eu recordo, só para fazer abrir um parênteses, que eu tenho a formação no mestrado, onde que eu trabalhei, estudei em cima de perdas. Perdas não tinha essa lei, não tinha essa definição na portaria de interligar, de fazer uma regra, né, de perdas de água aos sistemas de distribuição. De todas as leis que se tratava de saneamento, de água, normas, essa obrigatoriedade veio a partir de 2021, diante de uma reflexão da crise hídrica que o Brasil passou nos meados de 2014 a 2017. E isso a gente temos um olhar positivo diante disso, né? Porque diante de uma crise a gente cria oportunidades. Então, essa oportunidade é de fazer de um olhar voltado à matéria-prima, à água, né? Nessa questão. E aí, direcionando a lei, eles, como dito na lei, eles vão estar
avaliando o índice de perdas para permitir que o certo município tenha direito a um recurso da União para fazer seus investimentos, entre outros. E desses indicadores, nós temos 2 indicadores. Iniciarei pelo indicador de perdas totais, que é o índice de perda na distribuição. Quando eu falo em indicadores de perdas totais, é o seguinte, porque o indicador de perda tem para indicador de perdas reais e também tem indicadores de desempenho para as perdas aparentes. Neste contexto, nessa palestra, eu não vou aprofundar nesses outros demais indicadores, ficando apenas nos que são importantes e essenciais para essa contabilização junto com a ANA, com as agências reguladoras e em atendimento à própria lei de saneamento. Então, o índice de perda na distribuição, ele é contabilizado em percentuais, e é a partir de uma fórmula matemática, que vocês podem observar na tela, onde que tem a relação entre a relação do volume de água produzido, subtraído do volume de água consumido, dividido por todo o volume produzido. Eu, resumindo, nós temos aqui toda a interpretação de cada incógnita dessa, né? O AG 06 trata-se do volume produzido, que é aquele volume que a ETA produziu e disponibilizou para distribuir. É o volume que saiu da ETA, que foi distribuído. Então, o SNIS, ele considera como conceito o volume de água produzido, e esse volume de água produzido, ele é macromedido. Na saída das estações, dos sistemas, haverá um método de medição deste volume, que será contabilizado nesse indicador. Além do volume de água produzido, nós temos o volume de água tratada importado, que é o AG 018, que são aquelas águas importadas de um sistema para outro, ou de um município para outro, por meio de adutores, e nesse ponto de importação ou de limite, também tem um ponto de medição deste volume, então é um volume medido e contabilizado. O AG 010 é o volume usado, o volume consumido, então, que vem aqui, o volume lido, né, nos hidrômetros de cada residência. Aí a operadora, ela acumula todas essas leituras, trazendo o volume consumido da rede do sistema de distribuição. Subtraído do volume de serviços. O que são esse volume de serviços? São aqueles volumes dispendidos em uso de carro-pipa, de bombeiros, são serviços intrínsecos ao sistema, mas não diretamente dos sistemas em si, em relação a todo o volume produzido. E o resultado disso é dado em percentuais. O outro índice de perdas é o índice de perdas por ligação. Ele é conhecido também como um índice técnico, porque, diferente do índice de perdas na distribuição, por se tratar de percentuais, a unidade do perdas de ligação, ele é dado em litros ligações dia. Então, o técnico, a palavra técnico, chamado técnico, vem dessa variável em litros e da variável ligações, que são as variáveis de controle de controle e de acompanhamento da companhia, e a partir disso a gente consegue fazer análises técnicas, a verificar se a vazão é adequada para um sistema, se o número de ligações naquele sistema é coerente com o número de habitações que tem naquele sistema. Então, é intrínseco ao técnico operacional para chegar numa propostas de melhorias no sistema. E sim, ele é conhecido. E nesse indicador de perdas por ligação, ele traz praticamente as mesmas variáveis do indicador de perdas na distribuição, que é dado em percentagem.
Então, temos aqui o que diferencia é a correspondente de quantidade de ligações. Daí a importância de manter o cadastro comercial atualizado, por questões que este indicador de perdas por ligação faz inferência ao número de ligações, ao número de hidrômetros instalados e aí ativos. Conhecidos os indicadores, sabendo da lei e sabendo o que são as perdas, que ela não está voltada apenas ao vazamento, quando se fala em perdas de água, quando a gente vem ouve, né, um discurso de um noticiário, já nos remete ao vazamento, né, uma tubulação com uma ruptura e ali perdendo-se água. Mas acredito que eu consegui deixar claro que não é somente intrínseco a isso. E vem-se, então, a proposta de níveis de desempenho para um sistema de distribuição de água, em relação, a partir das informações dos resultados desses indicadores. Então, quando o índice de perdas na distribuição, visto que é dado por percentagem, estiver entre 16 e 25, classifica-se o sistema como bom. É onde que se espera pela legislação, que até 2033, 2034, alguns municípios têm que ter um indicador de perdas em torno de 25%. Abaixo disso, já está classificado como excelente. Essa referência é uma referência consolidada internacionalmente, diante de diversas referências de sistema e de países que tem essa sinergia de fazer de um controle assistido e de eficiência e eficácia quanto à distribuição de água. E, então, consolidou-se isso no Brasil, com essa parte dessas referências, trazendo como critério de lei. Uma das referências que podemos citar, né, de estudos da década passada, é o Japão. Além dessa classificação de nível de desempenho, o Banco Mundial, em 2014, ele fez um estudo trazendo a seguinte relação. Se a vazão de um sistema ela é proporcionalmente quadrática à sua pressão, então eu preciso saber se eu tenho uma pressão, se eu tenho um sistema de distribuição que é pressurizado e ele trabalha numa faixa mínima de 10 metros de coluna d'água para uma faixa máxima de 50 metros de coluna d'água, precisamos traçar um ranger, vamos avaliar um ranger aceitável de perdas e classificar isso para países desenvolvidos e países em desenvolvimento, a partir de dados que eles obtinham e por eles estarem presentes nesses países. Então, eles classificaram, além da vazão e da pressão, eles avaliaram de acordo com o índice da infraestrutura, que é uma metodologia de avaliar quanto que aquela infraestrutura instalada naquele sistema, ela é potencialmente de performance técnica alta e eficiente na sua distribuição. E aí eles classificaram os países desenvolvidos em A1, A2, B, C e D. Esse indicador, que é o indicador de infraestrutura, que temos na segunda coluna, que varia de 1,5 até 8, também tem uma fórmula, é o indicador intrínseco às perdas reais, e dessa fórmula chega-se a esse resultado. E o que se é considerado na forma desse indicador? É considerado a pressão, o número de ramais, a extensão de rede, para chegar numa relação que qualifica a infraestrutura. Se ela é uma infraestrutura que promoverá um aumento de perdas ou não. E, por parte das pressões, eles colocam um range de 10 metros de água até 50 metros por d'água. A nossa norma brasileira, ela também traz essa referência, que dentro de um sistema de distribuição de água, uma pressão máxima aceitável é 50 MCA, e a mínima 10 MCA.
Dentro dessas classificações, dessas finalidades, né, desses parâmetros, chegou-se à classificação. Sistema que tem uma pressão de 50 MCA e um índice de infraestrutura em torno de 2,4, vai ter aproximadamente, é aceitável um índice de perda de 125 a 250 litros de ligações dia. Mas pede-se que a pressão ideal no sistema seja trabalhada em 40 metros por coluna d'água. Por quê? Por questões de normas de tubulação, por questões de pressões admissíveis nessas tubulações, aí tem a referência da parte da topografia, e também para trazer uma condição favorável à eficiência energética. Porque se você tem que demandar uma pressão alta, você também vai demandar de uma elevatória que tem uma potência alta, e isso vai demandar maior energia. Então, vindo para os países em desenvolvimento, que é o caso do Brasil, que se enquadra, a gente poderíamos considerar que, quando eu falo poderíamos considerar, é por mais que a lei fale em 25%, eles também trazem um range de 250 litros de ligações dias. Então, ele pede que, né, que dentro de 40 MCA e 30 MCA, de acordo com a norma, a gente tem uma perda aí de 300 a 400 litros por segundo, litros de ligações dias, para ser aceitado como um sistema bom. Abaixo de 300, nós estaríamos dentro de um sistema excelente. Aí é classificado em A1, A2 e B, C e D. Então, quanto menor as perdas, mais eficiente é esse sistema, ou seja, melhor desempenho ele tem. Quando é melhor desempenho, é porque tem um gerenciamento de vazamento, tem um controle assertivo na parte de pressão, e de toda a malha desse sistema. Além do nível de desempenho, de uma classificação de índice de perdas por porcentagem, o índice de desempenho por parte do indicador ligações litros-dias, há o nível de econômica de perdas. Este nível de econômica de perdas, ele faz a seguinte referência. É um estudo também feito pela International Rating Association, onde que eles estabelecem 2 limites para os volumes das perdas de um sistema, que são balizados em definições de metas de longo prazo para uma companhia de saneamento. Então, existe ali o limite econômico e o limite técnico. E o cruzamento, né, o momento ótimo desses 2 limites é quando o valor que você está empenhando economicamente, investindo na sua infraestrutura, já te garante uma perdas, já te garantiu a redução de perdas, e reduzir mais essas perdas em detecção de vazamento, ter maior investimento, não vai chegar a uma perda zero. Então, há um limiar entre o limite econômico e o limite técnico. O esforço pode ser tão grande, mas você vai... Assim, o esforço de investimento e de redução vai ser grande, mas só que o indicador vai reduzir pouco. O nível econômico de perda, você tem que caracterizar isso, que o custo de exploração, o custo de distribuição e o custo das ações operacionais para combater aquela perda mínima já é aceitável, é inerente ao processo, né? Está no range ali de assertividade de perder 25% a 250 litros de ligações dias. Entendemos aqui quais são os tipos de perdas, entendemos o que é perdas, como que é contabilizado, avaliado o desempenho de um sistema de distribuição, quais são os seus níveis de desempenho e suas classificações. E agora a gente está indo, como eu posso dizer, estou indo do fim para o começo, né? Trazendo a medição, trazendo os indicadores, para dizer como que eu vou reduzir as perdas. Eu não parti do início de que as perdas é isso, nós temos que fazer essas reduções para chegar num bom indicador. Pelo contrário, nós temos que atingir o indicador de excelência
E o que a gente, para fazer, para chegar nesse indicador de excelência, nós temos estratégias. E quais são as estratégias que as operadoras e estudos apresentaram para essa redução de perdas de água? Temos, temos estratégias para as perdas reais, e mais à frente nós vamos ver também que há estratégias para as perdas aparentes. E essas estratégias, elas vão chegar na situação do nível econômico, como eu já disse. Se elas forem bem implicadas, gerenciadas, monitoradas e tendo essa consolidação assertiva, vai chegar a nível econômico. Mas nós vimos que é algo a longo prazo, mas que precisa ser iniciado desde então. E quais são essas estratégias? A primeira estratégia foi esse desenho que vocês estão vendo, é um desenho elaborado inicialmente por Lloyd, que foi um engenheiro britânico, né, que trouxe todas essas minúcias ao pesquisar e avaliar os sistemas na Inglaterra, ele chegou a esses parâmetros. Para termos um nível econômico de perdas reais, um sistema de um bom desempenho, nós temos que ter ali gerenciamento das pressões, né, que é por meio de quê? O gerenciamento de pressões é você ter um controle das pressões em sua malha de sistema, nas suas diferentes de topografia, de forma equalizada. A cota mais elevada desse seu sistema, desse seu município, ele tem que estar recebendo uma pressão adequada para o seu consumo, que não seja uma pressão elevada acima de 40 MCA conforme normas, e também não abaixo ou aquém de 5, 10 MCA, 10 MCA conforme norma, de forma que geraria um desabastecimento. Então, o gerenciamento das pressões é a equalização das pressões nessa malha de distribuição. E o que é o controle? Vai voltando para o gerenciamento de pressões, de modo para evitar vazamentos e evitar a falta d'água. Além desse gerenciamento de pressões, temos controle ativo de vazamentos. Esse controle ativo de vazamento pode-se entender da proatividade. Combater o vazamento, preferencialmente, antes que ele aconteça. E como que façamos isso? Ou antes que ele, né, de forma de identificar ele proativamente. Por meio de uma pesquisa de vazamento não visível, onde que utiliza-se geofonamentos, utiliza radiofrequência para identificar dentro de tubulações por variação de pressão, se ocorre uma perda de água que não está evidente, né, que não emergiu. O controle de vazamentos por meio de avaliação dessa relação vazão-pressão. Se eu controlar a pressão, eu já estou tratando preventivamente os vazamentos, uma pressão reduzida, eu vou estar reduzindo a velocidade da tubulação, gerando menos atrito, desgaste nas paredes das tubulações e fragilizando ali as tubulações. Então, todos eles, estamos nesses círculos, estão interligados na tentativa de chegar a uma perda econômica. Considerando as pressões dos vazamentos, vem o gerenciamento da infraestrutura. O que é o gerenciamento da infraestrutura? É conhecer as tubulações, a idade delas, o material que é utilizado, ter o cadastro da rede georreferenciada, e não só da infraestrutura da tubulação, mas também dos ramais e das ligações, porque nós estamos falando de perdas distribuídas. E quando, né, distribuído, que utiliza as tubulações para ter o abastecimento. E dentro das perdas reais, que associam-se aos vazamentos, vem a agilidade e qualidade na manutenção. Sendo ágeis na manutenção dessa falha, da ruptura do vazamento, é válido dizer que você vai estar reduzindo o volume perdido ali naquele vazamento. Então, se você identificar este vazamento na rede e imediatamente, e com agilidade e qualidade, sanar esse vazamento, estaremos reduzindo essas perdas. Então, aqui vem o parâmetro tempo.
né, tempo, questão de agilidade no processo, e não só a agilidade, mas a qualidade, porque não é fazer uma correção do vazamento utilizando um material não coerente com aquela infraestrutura. Então, o Lambert chegou nessas 4 premissas, né, nessas 4 estratégias, para sugerir aos operadores de sistema de distribuição onde são os pontos focais para garantir uma eficiência nas perdas reais. E aí vem os componentes de perdas reais, que são, né, intrínseco ao vazamento. É o vazamento inerente, que é aquele que não é visível, o vazamento que é inerente ao sistema, aquele gotejamento, o vazamento que perdura muito tempo e não é visível, e o vazamento visível, que são aqueles que afloram à superfície, né? Visto que as tubulações, quando elas estão enterradas. Aí as perdas aparentes. As perdas aparentes também tem uma cruz de estratégia, podemos chamar assim, que estão linkadas ali à medição do hidrômetro, ao cadastro comercial, como dito anteriormente. Aí no hidrômetro está envolvido os erros de medição. Esses erros de medição não é a leitura em si do agente da companhia ir lá fazer a leitura e um erro de medição, não. É intrínseco ao próprio equipamento. Ele tem uma submedição, porque todos os equipamentos, como eu falo todos os equipamentos, no sentido assim, medidores, equipamentos mecânicos, eles têm uma vida útil, eles têm uma defasagem, eles vão perdendo a sua eficiência, e é a mesma coisa que ocorre com os hidrômetros. Então, acompanhar essa idade dos hidrômetros é importante para fazer essa avaliação de submedição. Na parte da hidrometria, existe um ranger, né, de leitura dessas vazões que passam por esses hidrômetros. Então, ele preferencialmente está trabalhando sempre na faixa normal, sem ser a faixa inferior, e na faixa superior, para garantir uma medição assertiva. E quando houver dúvida por parte do cliente da medição desses hidrômetros, é sugerido que o cliente vá ao seu operador de água e solicite, né, uma calibração do hidrômetro, uma verificação se o hidrômetro está fazendo a medição correta. E aí é levado para um laboratório, esse laboratório tem uma certificação e avalia essa medição. E quando, além do erro do hidrômetro nas perdas reais, nós temos os erros na estimativa do consumo não medido. O que são esses consumos não medidos? São aqueles consumos estimados diante de... Suponhamos que um hidrômetro parou, né? Travou, parou. E esse sim está intrínseco à leitura, né? A leitura do agente. E poderá ocorrer ali um erro de estimativa, um erro de estimativa do consumo não medido. Mas não somente nos hidrômetros, mas também tem a questão dos hidrantes, que deveria ter há uma estimativa de água que é utilizado por meio dos hidrantes. Tem a possibilidade do erro de estimativa dos volumes utilizados para serviços operacionais, usos especiais, na verdade, quanto ao uso por carro de bombeiro, tem essa possibilidade, não dizendo aqui que ocorra isso. Então, quando eles trouxeram essa cruz, né, de perdas aparentes, é trazer essa observação de que, reduzindo esses erros, tornam-se mais eficientes e a confiabilidade nas informações das perdas aparentes. E tem os consumos não autorizados e os erros no sistema de coletas de dados. São todos esses linkados aos volumes de consumo. Então, temos aqui os componentes das perdas aparentes. Como já disse, o erro na medição nos hidrômetros. Um hidrômetro já tem mais, vamos supor, suponhamos 10 anos de uso, ele poderá sofrer ali um desgaste e poderá trazer uma medição, uma submedição ou uma medição também acima. Tem a questão das ligações clandestinas de água, que são os furtos. Então, esses são os componentes que têm que ser combatidos nas perdas aparentes, e há falhas no cadastro comercial, que é a desatualização dos cadastros comerciais, e no cadastro comercial de conhecimento dos clientes, de conhecimento
da abrangência e do real consumo de água. Porque a partir do momento que uma operadora tem essa falha do cadastro comercial, ela tem a falha no conhecer qual é o volume que está sendo demandado. E nisso ela projeta-se uma vazão alta para o sistema ou até baixa, e isso pode provocar uma intransigência dentro do sistema e gerar as perdas, seja elas provocando as perdas reais. Então, uma está linkada à outra. Além de todos esses conceitos, de todos esses envolvimentos diante das perdas, a IWA, ela definiu também uma outra estratégia para contabilizar as perdas. E essa estratégia é uma estratificação dos consumos, do volume produzido, pelo consumo distribuído, pelo volume consumido, e uma estratificação dentro das perdas. Então, tem um propósito de padronizar por meio de um balanço hídrico. Então, saber, conhecer, ter a ciência do volume que está sendo distribuído e desse totalizador, vamos 3 milhões de metros cúbicos. Como que ele está estratificado dentro desse balanço hídrico? 2.000 está sendo consumo autorizado, tantos metros cúbicos para perdas aparentes, tantos metros cúbicos para perdas reais. E trazer essa estratégia na execução é algo que exige muito esforço das operadoras. Por que o esforço? Por essas questões técnicas, por essas questões de georreferenciamento, pelas questões do controle do conhecimento do volume, pelas medições. Então, pelas informações ligadas às águas de serviços, que são os consumos não medidos ou medido não faturado. Então, é estratificado cada volume daquele totalizado que saiu da ETA para cada parte dessa daqui. E, dentro desse balanço, tem que ser considerado aqui ai, gente, me fugiu a palavra, meu perdões, as incertezas, né? Porque todo o processo de medição, ele tem uma incerteza intrínseco aos equipamentos que são utilizados para a própria medição. Considerando os padrões mundiais agora, e os conceitos, agora vamos trazer para a prática, uma consciência da prática. As metodologias que são empregadas pelas companhias para a redução de perdas. Na última década, o controle e gestão de perdas reais, aqui podemos focar nas reais, nos de vazamento, nas perdas reais, ela sofreu uma grande evolução, devido àquela situação de crise, né, de escassez hídrica. E isso foi disseminado nos prestadores do Brasil. Está sendo muito focado esse tema, ele é atual, é um tema atual, e a parte operacional, quanto na parte institucional, foi ampliado este conhecimento, foi externalizado. E destaca-se, né, que na parte operacional, a disseminação, essa palavra que não está me recordando, ela ficou cada vez maior por meio das metodologias, que é o balanço hídrico, que eu citei agora há pouco, a modelagem hidráulica, que vem ganhando peso, ganhando espaço diante das inteligências artificiais, diante do georreferenciamento. Então, a modelagem hidráulica, ela retrata a realidade de forma de conduzir, né, aos investimentos, mas digamos, reforçando o seguinte: uma modelagem, ela não é fidedigna ao que de fato ocorre no sistema, mas ela modela muito bem o sistema quando você tem os parâmetros de entrada para essa modelagem, para essa inteligência artificial, se eles forem consolidados, né? Consolidados e também validados.
E as análises dos componentes. O que seriam essas análises de componentes? É a análise da pressão, é a análise da vazão, é a análise comprimento da sua rede, o número de ramais, o corte, a operação em si, é a manutenção em si do sistema. Então, essa é a análise dos componentes. São as metodologias que as empresas, né, as operadoras de sistemas, elas utilizam para combater as perdas. E, além dessas metodologias voltadas ao sistema, a softwares e hardwares, temos aqui as implantações de distrito de medição de controle. O que seria isso? Eles são nomeados como DMC. São você ter o seu sistema de distribuição, a sua malha, isso vai ficar claro quando eu digo isso, que você tem uma malha de distribuição, uma rede, e ali você setoriza por partes de acordo com a sua zona de pressão e com a sua zona de distribuição de água. Então, você consegue, dentro de um sistema extenso, grande, você gerar particularidades, de acordo com a cota, com a topografia, de acordo com a demanda, e equalizando as pressões e vazão dentro desse sistema como um todo. E esses distritos de medição e controle, por que medição e controle? Porque na entrada desses distritos, vamos considerar um distrito como se fosse um bairro, para ficar claro. Você tem um medidor de volume, um medidor de vazão, um medidor de pressão. E por partir dessas medições, você consegue fazer o controle sistemático de quanto você está distribuindo de água e qual é a pressão que você está entregando na sua rede. Se você está atendendo as normas, se você está atendendo os padrões, então você consegue controlar e reduzir as perdas. E aí vem o acompanhamento desses parâmetros hidráulicos. Essas metodologias, elas são bem assistidas dentro de um centro de controle operacional. Trouxe aqui uma imagem de fundo de um centro de controle operacional internacional, de que eles fazem aplica-se essas metodologias. Então, no âmbito institucional ou dos prestadores, eles procuram capacitar seus profissionais nessas metodologias e incentivam essas boas práticas de gestão. Aí vem a gestão de perdas. Entra a gestão de perdas. E disso restou evidenciando também a quantidade de trabalhos apresentados relacionados ao tema, em congressos diante do setor. Aí, por fim, no final, foi falando de gestão de perdas ainda, as perdas de água, elas não se apresentam apenas como um problema técnico e econômico restrito à esfera de ação de uma operadora local ou regional. A questão de perdas, ela tem implicação mais amplas, com repercussões significativas nos seguintes aspectos. No aspecto político, porque envolve questões relativas a entidades responsáveis pelos serviços, agências de governo, linhas de financiamento. No aspecto econômico, porque envolve os custos, os volumes perdidos, os volumes não faturados, os custos operacionais com energia elétrica, produtos químicos, os investimentos para as ações de redução e manutenção das perdas, a preocupação em fazer substituição de rede ou usar tecnologias de pontas para reduzir as perdas, é também um aspecto econômico. O aspecto social, que envolve o uso racional da água, então é onde vem o olhar para o social, né, em áreas que são vulneráveis, em áreas não vulneráveis, e o pagamento ou não pelos serviços. Então, é um aspecto também que é intrínseco à gestão de perdas. O aspecto tecnológico, porque o tema perdas gerou conhecimento técnico, gerou novas tecnologias, novas ferramentas e metodologias disponíveis para essa atividade de controle e de combate às perdas. Ela também é importante nos aspectos legais, porque envolveu legislação para o setor, tem a questão de licenças e respectivas regulações, está direcionado a esse indicador de perdas, e não menos importante, e é o aspecto ambiental, que envolve a utilização e a gestão do recurso hídrico, né, ao olhar na nascente, o olhar na fonte da matéria-prima, e energético e impactos das obras de saneamento. Então, perdas de água, ele é abrangente, e ele encaixa muito bem dentro da sustentabilidade, né, do desenvolvimento sustentável de um município. E aí,
E ainda dentro da prática da gestão de perdas, temos a implantação de gestão operacional, que é o objetivo aqui de sugerir, né, aos estudiosos, aos gestores, aos pesquisadores, algumas etapas de trabalho para a redução de perdas. De forma geral, temos que dar trazer focos para os cadastros técnicos georreferenciados confiáveis, trazer foco para o diagnóstico por meio de medição de pressão e vazão, visão da calibração do modelo hidráulico, visando também a calibração dos próprios equipamentos, uma calibração certificada e validada, varredura e confirmação em campos dos limites operacionais, conhecer quais são, de fato, qual é a sua malha de rede, se não está tendo furto, fraude, entre outros, que geraria essa falta de controle. A construção, carregamento, calibração e validação de modelos matemáticos por meio de simulações hidráulicas, no sistema de distribuição de água existente, isso é importante. A setorização da rede, que é a execução propriamente dita dos DMCs, repartir o bolo, né, repartir o sistema de forma que você equalize essa distribuição da água, que você mantenha os níveis aceitáveis de perdas de pressão e vazão, reduzir a pressão no sistema de distribuição de água e a medição por telemetria para monitoramento da rede. De todos desses tópicos, para fazer um diagnóstico assertivo do sistema, hoje, para perdas reais, o que se destaca é a redução de pressão, que você vai estar reduzindo ali diretamente no vazamento. E, além do diagnóstico, a própria gestão. Você ter todas essas ferramentas, vamos supor, o operador tem essas ferramentas, possui essas metodologias, aplica, mas se a gestão do sistema de distribuição, o sistema de perdas, gestão de perdas, ela for, suponhamos, atingiu-se a meta e não tem esse controle assertivo e sequenciado, ela tende a aumentar. Se abrir a mão um pouco que for da gestão das perdas, tirar um pouquinho do olhar desse controle, dessa gestão, tende-se a haver o aumento, porque o gerenciamento de perdas, ele é um gerenciamento contínuo, ele é um gerenciamento de perto, por mais que esses indicadores sejam anualizados, mas tem que estar no dia a dia ali, avaliando o sistema, sendo ágeis na eliminação do vazamento. E aí vem esses seis tópicos trazendo enfatizando isso, né, que o gerenciamento de DMC, o controle ativo de vazamento, o gerenciamento de redes e demais ativos, o controle de ocorrência de vazamentos e dos reparos efetuados, o gerenciamento dos indicadores e o desenvolvimento de mapas temáticos são pontos fortes para a gestão do sistema de distribuição de água e redução de perdas. E aí, vem uma condição ideal, a qual se deve perseguir, né, para o correto controle operacional e, consequentemente, o correto controle das perdas do sistema de abastecimento de água, é a centralização de todos esses dados operacionais em um centro de controle operacional. E este centro de controle, ele receberá as informações georreferenciadas de operação e manutenção, bem como da gestão comercial do sistema, permitindo, assim, a universalização das informações para os responsáveis de cada área da operadora. Aqui, o que traz essa condição ideal não é a centralização da informação, mas pelo contrário, não é a centralização em si da informação, para ficar o tratamento dentro desse centro de controle, para disseminar onde as falhas para que as outras áreas da operadora consigam agir de forma simultânea, em parceria deste centro de controle operacional. É como pensamos num centro operacional de desastre. Ali tem toda a visão geral de uma situação de desastre. Só que tem as partes que são competentes para cada. Tem a parte da defesa civil, a parte de bombeiros, a parte
relacionada à fiscalização dentre todos os entes governamentais e civis para atuarem no que é de sua competência para combater aquele desastre. Então, a proposta de um centro de controle operacional dentro da temática perdas seria com este viés. E, trazendo toda aquela alusão das cruzes, temos as práticas prioritárias, que são essas coletas de dados preciosos, as fontes prioritárias e metas, definições de ações requeridas, a avaliação da disponibilidade do recurso hídrico, saber como está a vazão lá nos corpos hídricos, qual a disponibilidade, o que permite distribuir de vazão, né, de água, o que eu tenho para ofertar, qual é o que eu tenho de oferta, o que me permite, eu posso perder, será que é permissível uma perda? Então, são esses diagnósticos que essas informações, esses dados são linkados a perdas. E aí, dentro de perdas, a eficiência energética, ela está alinhada, ela trabalha em conjunto. Por quê? O que é eficiência energética? É o conjunto de ações que as empresas chamam de eficientização energética, voltada ao uso racional de energia. Então, se eu tenho um sistema que demanda uma pressão elevadíssima, eu vou estar precisando de uma elevatória que tem um conjunto motor-bomba com uma carga potencial alta, que vai demandar energia, vai consumir mais energia elétrica para fazer a produção de água e distribuir a água. Então, se eu tenho maior peso, estou perdendo esse volume de água, mais solicita-se de demanda energética. Então, elas se correlacionam diretamente. E a eficiência energética, ela também vai gerar eficiência hidráulica e vai trazer uma redução de perdas. E para efetivar o bom desempenho do sistema de distribuição nesses dois viés, na redução de perdas da eficiência energética, também há tecnologias e há estratégicas para beneficiar isso, que são as melhorias nos equipamentos eletromecânicos, nos conjuntos motobombas, nos bancos capacitores, nos tempos de extravasamento de poços, né, desse controle de não extravasar, né, os reservatórios, ou poços de sucção, podemos interpretar assim, a desobstrução de adutoras com piques, porque se você desobstruir os adutores, você traz uma velocidade, né, na vazão ali da água, reduz pressão, e aí vem a parte da hidráulica. Tem o uso de automação em registros de atadores elétricos, porque quando você vai fazer uma manobra numa válvula manualmente, poderá haver um esforço ou não um calibre assertivo que você gere um golpe na rede e isso provoque um vazamento. Então, os atuadores, eles conseguem fazer isso de forma mais maleável, mais afinada, para evitar golpes de areia ou turas, né? O monitoramento de pressão, que também está ligado à eficiência energética, a manutenção dos parques de medidores, que também eles para fazer as transmissões, eles têm que ser, tem que ter energia para, ou são por baterias, mas para trazer mais agilidade nas medições e confiabilidade, os que são utilizados por meio de energia, de transmissão elétrica, nos retorna isso, e a questão do geofonamento, por detecção de vazamento também, que liga à redução de perdas e também à eficiência energética. Então, são medidas tomadas pelas operadoras e para os pesquisadores, para os estudantes, beneficiar desses temas e trazer inovações, a fim de direcionar eficiências nesses temas. E aí, agora, saindo da temática, o conceito, prática e gestão, vamos trazer o retrato do último SNIS, ou seja, das últimas informações do saneamento. Como que estão as perdas no Brasil? Como são as perdas no mundo? Um recorte geográfico. As perdas de água nos países do mundo estão tem países que falam que tem uma perda de 30%, não consigo, né, onde que o sistema praticamente deve ser por poços ou bem individualizado, para locais, países que têm perdas de 86,95%. O Brasil está entre a média ali, né? Ele está entre os países desenvolvidos e os países em desenvolvimento, subdesenvolvidos. Então, os países
desenvolvidos, observa-se que eles têm perdas menores em relação aos países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento. Em países latino-americanos, o Brasil se destaca numa perda de distribuição de água de 37,78%. Esses dados são dados trazidos pelo Trata Brasil, referente a informações de 2022. É o dado mais atual do Sistema Nacional de Informações de Saneamento, que foi divulgado agora, no Dia da Água, dia 5 de junho. Então, dentro dos países latino-americanos, o Brasil, ele estaria no padrão ali de bom, né, e no índice de perdas. E para a macro-região brasileira, a região sudeste, onde que o Espírito Santo está localizado, tem uma perda de 33,90%, considerada a mais baixa das demais regiões brasileiras. Observe que a região norte e nordeste, que há uma dificuldade, não seria uma dificuldade, né? Onde há restrições em disponibilidade ou restrições pelas extensões e também pelas localizações de cada sistema, traz uma perda maior, provavelmente deve exigir mais do sistema, né, de distribuição para garantir o abastecimento nesses locais, e aí gera-se uma perda elevadíssima. Aqui nós estamos falando de perdas totais, então tem aqui intrínseco a perda por vazamento e tem a perda comercial, né, questão da vulnerabilidade. E dentro aqui nós falamos de região, e aqui olhando para estado, o Espírito Santo está numa perda de 37,57%, bem próximo ao que é alcançado pelo Brasil, e o estado que apresenta o maior índice de perdas foi o Amapá, com 71,14%, uma perda elevadíssima, né, na região norte. O Trata Brasil, com as informações do Sistema de Informação, do Sistema Nacional de Informações, ele destacou as melhores evoluções de alguns municípios brasileiros. E aí temos aqui um destaque para o município de Cariacica, que em 2018 e 2019 estava numa perda de 60%, e em 2022 chegou a uma perda de 25%. Temos outro caso de Vila Velha, falando de Espírito Santo, que tinha uma perda de 38% e chegou num patamar de 25%. E esses resultados são intrínsecos aos combates, ao esforço, né, e ao trabalho relacionados à parte comercial e à parte de perdas reais, né, aparente de perda real para chegar a esses resultados. E aí vence um retrato de dois bairros na Grande Vitória e uma avaliação da seguinte forma: a redução das perdas implica disponibilizar mais recursos hídricos para a população, sem a necessidade de captação em novos mananciais. A eficiência de um sistema de abastecimento de água, ele é crucial para avaliar o desempenho das atividades operacionais, de distribuição, comercial de um operador. O volume de perdas é um indicador-chave nesse contexto, e ele reflete diretamente a qualidade da gestão e operação. Então, os municípios, junto com os seus concessionários, eles querem promover isso, essa redução de perdas, com aquele olhar naqueles aspectos que foram ditos anteriormente, econômico, social e ambiental. Quando a gente olha o retrato desses dois bairros, que têm as suas características próprias, pensaria-se que onde que perderia-se mais? Num bairro, né, que tem toda a sua urbanização equalizada ali, ou num bairro que tem um relevo acidentado e uma urbanização que tende a tratar-se de uma área vulnerável, que tem que ter maior atenção. A princípio,
a primeira resposta que traria seria na parte que tem uma maior elevação topográfica, né? Ou que a urbanização está desorganizada, digamos assim, com todo respeito à palavra. Mas tudo é relativo, porque em um pode estar prevalecendo a perdas reais, mas no outro pode estar prevalecendo a perdas aparentes, ou as duas estão tendo este, este, esse equilíbrio. Aí vem aquela necessidade de ter um balanço hídrico, de conhecer o sistema, de saber quais são necessárias para garantir o abastecimento naquela residência que está na cota mais elevada da cota mais baixa, avaliar quais equipamentos que podem ser utilizados nessa área para equalizar essas pressões, que são as consideradas válvulas de redução de pressão, como que se distribui essa água, se é de montante para ajustes, né, se é da cota elevada para a cota mais baixa, ou é por meio de elevatório, por meio de reservatório. Então, todas essas premissas têm que ser, são premissas para ser avaliados dentro de um indicador, dentro de um combate a perdas. E venho trazer aqui para vocês, né, sugestões de leitura. Espero que eu não tenha, que eu tenha falado, tenha trazido compreensão ao assunto e também que eu tenha conseguido passar um conhecimento amigável, né, para vocês. Procurei não ser muito técnica e nem muito detalhista no assunto e trazer sugestões de leitura onde quem tiver o interesse poder se aprofundar mais, que são dois primeiros livros, são livros de estudos, o Perdas de Águas 2024, do SNIS aqui, é o retrato do último SNIS de 2022, onde trata Brasil, faz o diagnóstico dos resultados de todos os municípios, que é onde eu diria aqueles gráficos, né, dos índices, então eles fazem uma análise dos números, né, dos resultados. E tem este livro que foi escrito por mim e desenvolvido durante o meu mestrado, que é um estudo de caso do município de Vitória, no período da escassez hídrica, que foi de 2014 a 2017, onde é feita a avaliação do desempenho do sistema de distribuição de água, utilizando aquele quadro do Banco Mundial, o IVI, trazendo aqui aprofundando na parte das estratégias de combate a perdas, o uso de ferramentas de georreferenciamento, tentando identificar onde que a perdas, onde que ocorre maior número de vazamentos, sem ramal, sem rede de cavalete. Então, aqui foi um estudo de caso. Este outro, do Adalberto, é um livro também que ele aprofunda na parte de reduzir as perdas, fala da macromedição, da micromedição, como avaliar o sistema de distribuição de água para reduzir as perdas, e, não menos importante, o livro sobre abastecimento de água, escrito por Heber Pimentel Gomes, também é um professor da UFPB de Paraíba e renomado no nosso meio de distribuição de água. Então, deixo aqui minhas sugestões de livro e uma reflexão final. As mudanças climáticas, são, né, nós estamos vivenciando, são temas atuais, elas podem ter graves impactos tanto nos recursos hídricos disponíveis quanto nas infraestruturas do saneamento ambiental. Quando eu falo saneamento ambiental aqui, entende-se que é a distribuição de água, né, o saneamento no contexto também do abastecimento de água. Então, as mudanças climáticas podem ter graves impactos nos recursos hídricos e nas infraestruturas da distribuição de água. Então, deixo essa perguntinha, né, para vocês como uma reflexão, e agradeço. Maravilha, Jennifer, muito obrigada por essa palestra maravilhosa. Eu vou abrir para as falas. Depois eu queria que você falasse um pouquinho mais do seu livro, mostrasse seu livro para a gente, falasse como é que foi esse processo, né, de escrita. A primeira pessoa é a Carmen. Carmen, fica à vontade.
Carmen, gostaria de falar? Bem, eu vou deixar ela aqui na fila, então vamos ser a próxima. Daiane, fica à vontade. Daiane está sem áudio. Ah, desculpa, tá fechado o áudio, né? Primeiro eu queria agradecer, foi muito bom, achei que ela explicou de uma forma muito didática, né? Eu tenho uma pergunta, uma dúvida técnica e depois um comentário, né, tipo, geral. A minha pergunta, na verdade, eu não sei nem se é uma pergunta, Carmen, porque se aplica, né? Eu falo da questão das perdas aparentes, né, que elas são muito mais difíceis de ser medidas, né? Por exemplo, aqui no condomínio que eu moro, a gente sabe que está tendo, são 840 apartamentos, acho que é o maior condomínio aqui de Jundiaí, e a gente sabe que está tendo perdas internas, né? E então, além dos valores lá colocados de meta, que eu acho que o DAI tem atendido de Jundiaí, a gente tem um valor muito absurdo, né? Então, se há também um jeito se não é, eu sei que não é culpa quando é interno da concessionária, mas há algum jeito da gente poder cobrar isso, nem que seja do condomínio das pessoas, porque, de certa forma, está linkado ao consumo consciente, né? Então, eu acho que, eu sei que é difícil medir aparente, mas ela acaba tendo muito mais significado real, né, da realidade, né? E, enfim, é só um comentário, não uma pergunta se tem como, às vezes uma denúncia, alguma coisa, porque assim, tudo bem, mas estamos pagando. A questão não é estamos pagando, sabe? Eu não queria ter perdas aonde que aqui fica mais fácil, né, você verificar, porque isso está se perdendo, e essa água fará falta amanhã, né? Só, não sei, é uma pergunta, uma reflexão, é uma coisa que eu tenho pensado muito, sabe? E parece que é besteira, se dá no bolso. Não, essa água está indo embora. É a observação da Iane. Assim, a companhia toma conhecimento, né, seja por uma denúncia ou por uma vistoria em campo de uma perda aparente, ela, atuando sobre ela, o retorno é imediato, diferente de um combate a uma perdas reais. Por mais que ela ali vai sanar o vazamento, o resultado da eliminação desse vazamento, e ele é rotineiramente, é intrínseco ao sistema, pode provocar um vazamento ou não, ou por alguma falha operacional, mas aquele volume que se perdeu no vazamento, ele só vai ser recuperado em um ano ali. Já quando se fala de perdas aparentes, uma perda de um roubo, uma fraude, um hidrômetro que está medindo erroneamente, ou um bypass, né, no cavalete, para poder não fazer um gatinho aqui para não pagar, quando não quer mexer no bolso. Quando há tratativa nisso daí, quando há tratativa nessa perda aparente, o resultado é imediato para o sistema, não para a operadora em si, para o sistema, tanto para a população, pode-se dizer isso, quanto para o sistema em si, porque Sim. poderá haver ali o faturamento, pode vir a questão de quantificar quanto que está ali produzindo, então é imediato. A perdas, atacar nas perdas totais de forma instantânea. Já está o ataque nas perdas reais, o vazamento, que, por exemplo, a pessoa passou na rua, viu um vazamento, ligou para um contato da companhia, né, um telefone aí da companhia, a rede de comunicação da companhia, seja por um aplicativo ou por um telefone, e comunica aquele vazamento e dá um tempo da companhia no local eliminar aquele vazamento, mas é um volume que vai ser recuperado dentro de um ano. Então, assim, meios para fazer essa denúncia vai ser de acordo com cada operadora. Cada operadora, cada concessionária vai trabalhar Na de verdade, eu fiz um ponto, acho que eu não deixei forma. claro, Jenny, que eu É que eu falei entendi a de sua opinião. condomínio, né? Não, entendi, concordo que, na verdade, eu falei interno, porque eu chamei de aparente, porque acontece? Quando você tem condomínio, né? Então, você acaba tendo algumas questões, isso que você explicou da pressão, né?
O que acontece? Às vezes é o que um monte de morador reclama, que eles falam, eu não estou usando isso, mas aí se muda, né? A forma que o relógio lê, você tá sim tendo perdas, né? Ele está sendo reflexo, né? Não é uma perda que está mensurada, está entrando para a rede, né? E está se perdendo. Esse ponto que eu tinha feito de reflexão, né? E a outra coisa que eu falei, que era só para concluir, que você falou muito dos dados do número de perdas. Eu vou ser bem sincera, aqui é uma opinião minha, tá? Minha, Daiane. Eu acho que o nosso cenário ainda está bem pior. Por que eu falo isso? Porque quem fornece esses dados para o SIS é a própria empresa, é a própria concessionária, a própria rede, é tudo isso, tá? Então, por exemplo, eu tinha até uma matéria que tá o pessoal numa discussão que a gente foi fazer uma live, e da pessoa falou assim, mas Manaus teve uma grande ganho em 5 anos, de 80, quase 80% de perda, hoje de 60%. Eu falei, quase 80%, gente, isso é muito sério. 80% do que está entrando. Tá, tudo bem, foi para 60%, né? Porque puxa a vida, né? Mas eu estou querendo dizer que quem alimenta esses dados hoje, assim, não tem uma fiscalização efetiva, né, Carmen? Eu não sei como é que é no Espírito Santo, eu estou falando que eu sou de São Paulo, né? Se já em São Paulo é assim, eu fico imaginando como que é o resto. Por isso que eu tomo um pouco de cuidado com os dados. Eu gosto muito do relatório Luz. Acho que foi até a Associação de Águas Subterrâneas, Águas. Daqui a pouco eu pego o nome que ela fez junto com o relatório Luz, e ela fala que da ODS, das metas linkadas ao saneamento, nós, nesse último ano, regredimos, nós não cumprimos quase nenhuma, e a gente teve retrocesso na maioria. Então, depois eu posso até passar o link aqui o pessoal baixar, para a gente não desenhar esse cenário que a gente está crescendo e está melhorando no saneamento, porque quando. Eu não vou dar dados, gente, não estou querendo, assim, mas a gente sabe que é Brasil, e são pessoas. Eu vou fornecer dados dizendo, eu estou piorando. É uma questão que entra a questão da ética, moral. Então, é só esse um ponto, assim, de reflexão, por isso que eu bato muito na questão dos dados, né? E, enfim, só um ponto, né? Sobretudo do censo, a pessoa não sabe nem o que é, né? No caso, não entra perca. Mas, tem saneamento? Não tem. É só esse ponto, mas parabéns, gostei muito. Obrigada, Obrigada. Daiane. Teve-se o projeto Acertar, que vem com esse viés de validar, trazer confiabilidade nos dados, que são as bases para o SNIS. A base do SNIS, que são da onde que saem essas informações, são informações é um sistema do governo federal, né? As empresas, os municípios, eles encaminham essas informações de acordo com o tempo, conforme solicitado. Então, é o que você realmente falou, é detrimento da própria companhia, de quem lida com com a base de dados. Mas levamos em consideração que são dados com quais eles precisam também de se preservar para que eles possam fazer suas majorações de investimentos. Então, tem que ter permanecer com esse projeto Acertar, trazer essa confiabilidade e exatidão nessas informações, nesses dados? Sim, temos que ir por esse caminho de trazer esse ganho de concretude, né, dessas informações. Perfeito. O Tiago gostaria de falar. Olá, boa noite. Primeiramente, aula incrível. Gostei muito do aprendizado. E minha pergunta é bem simples. É porque eu moro em um município pequeno do Pará, que é dividido em duas áreas, a área urbana e a área rural. E eu moro na área urbana. Mas dentro dessa área urbana tem a distribuidora, uma microdistribuidora, na verdade, que ela distribui, claro, né? Distribui para todos um local, um pequeno local desse município que eu moro, mas eles não vêm atrás, entendeu? Como eu já fiz um artigo e pesquisei com meus vizinhos sobre como você acha que eles são, entendeu?
E eles me responderam muito bem. Olha, nunca vieram atrás, vieram só uma vez. Quando eu cancelei, eles não vieram cortar minha água. Então, temos esse desperdício de água aqui, que pode ser evitado de uma forma bem simples, mas essa distribuidora parece que não vem atrás para querer evitar. Aí eu queria saber, como a gente consegue solucionar isso? Aí que está o desafio, Tiago. Boa noite. O desafio da operadora ter o conhecimento deste caso, assim, como que a companhia, com a operadora, ela vai tomar ciência deste caso? Proativamente, por parte de qualquer operadora, é por meio da vistoria em campo, né? Por meio de leiturista, campanhas de combate a esse tipo de ações, de conscientização. E é uma erva daninha, vamos supor, né? Você tem que estar ali. No momento que a operadora tomou conhecimento desse caso, de ocasiões, ela já começa a tratar aquilo como um ponto, um foco. E ela começa a monitorar aquela situação rotineiramente. Se vai, por exemplo, ela foi lá e regularizou aquela situação, retornou a ser feita, né, evidenciada. Então, tem que ter essa proatividade por parte da companhia de estar fazendo essa assistência, de estar fazendo essa vistoria por uma certa frequência. E aí isso demanda de uma estrutura ampla da companhia, ou de uma forma tecnológica, caberia ter aí um georreferenciamento, caberia ter um cadastro comercial fidedigno e validado e assertivo, né? Acortou, cara crachá, digamos assim, para essa parte de perdas aparentes de fraude. Então, é possível mapear, mas tratar, resolver, é uma resposta que colocar o fim nisso, não tem mais isso, é a mesma coisa a gente falar de outros tipos de fraudes, né? É complexo, é algo que tem que ser sempre ali monitorado e mapeando as regiões, os focos dessas ocorrências e recorrências. Tá bom, muito obrigado. Perfeito. Quem falou agora foi o Thiago Gilbert. Thiago Henrique, né? Thiago Gilbert, fica à vontade. Ei, boa noite. Parabenizar aqui a apresentação, ela foi muito boa. Fazer um comentário concernente a algumas práticas que aqui no Espírito Santo nós fazemos na CESAM, na questão de perdas, né? Saber como é que está acontecendo, se o cliente tem um possível vazamento, é um serviço que nós fazemos de crítica de leitura. A gente sempre acompanha a média histórica de cada cliente, e se sobe muito além acima dessa média, a gente manda o vistoriante para o local para poder fazer uma vistoria no padrão do hidrômetro, ver se há algum vazamento no padrão, ver se o hidrômetro está funcionando corretamente, e caso não tenha nada ali no padrão, a gente deixa uma notificação com o cliente para ele poder fazer um teste de vazamento, poder fazer análise e verificar. Outro problema também que nós temos aqui com perdas é a questão de clandestinos, principalmente áreas de periferia, áreas de urbanização desordenada. E muitas vezes a gente enfrenta problemas de legalização, porque a gente não consegue atuar em certos locais, porque são áreas irregulares, áreas de proteção ambiental, estão em disputa judicial por questão de desapropriação e tudo mais. Então a gente sempre fica nessa dificuldade aí de lidar, às vezes, com essas perdas, principalmente com clandestinos. Temos problemas, às vezes, também que até certos serviços terceiros nossos é que fazem essas ligações clandestinas, esses serviços irregulares. Então, realmente é um trabalho de ficar o tempo todo fiscalizando, de estar sempre monitorando. Às vezes é necessário fazer até substituição de rede, como nós fizemos recentemente em alguns bairros,
trocamos a rede do bairro todo, e aqueles que estavam ligados sem estarem cadastrados, os clandestinos, a gente cortou, né, quando desativou a rede velha, não ligaram ele na rede nova, e ele acabou sendo compelido ali, né, a ter que solicitar uma ligação de água cadastrada. E também, ao mesmo tempo, com isso, a gente também tirou as fraudes, né, os ramais irregulares ali também. Só esse comentário aí dessa parte de perdas, e realmente é um trabalho bem complicado para trabalhar nessa área aí, justamente mexer com clandestinos. Obrigado e boa noite. Obrigada, Tiago, pelas contribuições. É isso mesmo. Maravilha, contribuições ótimas. Próximo, Alfonso. Fica à vontade, Alfonso. A Carmen, eu acho que está na frente, não está, Carmen? Ela não respondeu. Ok. Não, minha observação, veja bem, não é a minha área. A minha área é lá do início até o fim da produção de água, daí em diante não é. Mas só que, por experiência, o que se chamam de perdas comerciais ou perdas aparentes, que na realidade é um eufemismo para furto, não deixa de ser, ok? Fazendo uma análise por onde as que eu vou, eu sempre pergunto, não, porque a periferia, porque a comunidade. Na realidade, a comunidade é fácil, já conversamos isso no Rio de Janeiro, já conversamos isso em São Paulo. A comunidade é fácil de resolver. Você põe reservatórios de água e a associação da comunidade administra essa situação. Em situações irregulares de loteamento, sempre tem lideranças. Então, também não é difícil. Há que se entender que essa gente também não tem um poder aquisitivo. Então, você limita o padrão de água pelo mais baixo, e daí é complicado. Enfim, mas aí não é o grande problema. O que me assusta é a quantidade de piscinas em condomínios, inclusive em clubes com desvios de águas. Como diz o colega aí da Cezan, quem faz essas ligações? Essas ligações são feitas no horário noturno pelos prestadores de serviço da própria companhia. Não resta a menor dúvida. Ok? Então, aí tem piscina do clube, a piscina do condomínio. Ok. Aí vem um terceiro, que é o mais tubarão de todos. Vocês acham que a indústria não faz? Está cheio de indústria que faz gatos. Então, como resolve isso? A penalidade é muito baixa. Qual é a penalidade? A penalidade é uma prestação de serviço social e, a partir do dia seguinte, você regulariza, te pegam, você regulariza e você continua tendo água. Eu acho que a penalidade tinha que ser mais rígida. Primeiro, você aprender a não fazer gato. Enfim, nós temos que trabalhar com o MP, com a parte de advogado, a parte tem que ser pesada. Nós estamos, veja bem, é um produto básico para a saúde. E a penalidade é mínima, é prestação de serviço, é pagamento de cesta básica. Tem mansões que pegam, eu conheço, tem indústrias que pegam. O que aconteceu? Ele está pagando cesta básica. 10 cesta básica por mês, 120 cesta básica por mês. Claro que é um crime. Durante esse período, ele não é mais primário. Mas o que custou? Nada. E te garanto que ele tirou a ligação clandestina aqui, ele vai fazer lá por trás, porque é mais cesta básica. Correto? Então, gente, eu acho que há que ter uma união maior entre as partes sociais, entre as associações de bairro, entre a comunidade e o meio jurídico também. Porque o MP, os advogados que fazem aí no ITAS, tem bastante advogados que fazem parte muito bons, por sinal, a Daiane sabe disso. Senão, nós vamos continuar com o eufemismo de perdas, como é que é? Perdas comerciais, né? É um eufemismo de roubo, pelo amor de Deus, pare. Primeiro,
vamos chamar de roubo, vamos parar com perdas comerciais. Não há perdas comerciais, são aquelas que existem, que você chama de perda real, por deficiência do hidrômetro, etc. O resto é roubo mesmo, gente. Não tem outra explicação. Me desculpe, não é minha área é contrário, é que a gente lá, você vai produzir, sofre para produzir, aí desaparece na metade do caminho. Tem cidades, eu não posso citar o nome, evidentemente, de um estado no Nordeste, em que, dentro do próprio condomínio, a água não chega na última. Por quê? Porque alguém desviou durante a noite e está ficando na cisterna com toda ela. Sabe, é complicado esse país. Mas, se a gente não trabalhar em conjunto, resolvemos. E as estações de água são fundamentais. As companhias, seja estatal, seja privada, pouco importa. Elas são fundamentais neste trabalho. Agora, há que chamar outras habilidades. Judiciário, política, na regulação, enfim, desculpe, já falei, ok? Mas é o meu ponto, é o que eu enxergo fora da caixinha da casa, né? Eu enxergo que eu não posso mexer com isso e fico possesso. Valeu? Obrigado. Afonso, é válido a sua observação, sim, porque traz uma maturidade diante do fato, né? Porque quando se fala de fraude, pelo Código Civil, um roubo é um roubo, e ele tem que ser tratado conforme o Código Civil. E diante de uma prestação de serviço público, como que regulamentaríamos isso? Como que enquadraria isso? Eu sei de casos, né? Vivenciei casos onde identificamos um clandestino, onde identificamos um furto, e para fazer aquele corte, nós precisamos do apoio da Polícia Civil na situação. Mas não caberia um boletim de ocorrência. Foi um suporte para que a execução do corte fosse executada. Então, há essa necessidade de enquadramento de serviços públicos quando eles são ofendidos. Isso pode ser levado também para a parte da energia elétrica, quando há um gato de energia elétrica. É um furto, é um roubo, e há um Código Civil que discrimina a pena, discrimina quando se trata de um roubo, mas quando é um roubo de bens pessoais. E temos uma legislação para bens públicos. Como que penalizaria, né, vamos dizer assim, atores dessa prática? Não é algo que tem que ser tirado o romantismo da situação e trazer uma veia quente aí para esse assunto. Perfeito. Daiane, gostaria de falar? Sim. Só um ponto. Eu vou, né, não polemizar, mas eu já vou além. Eu acho isso daí realmente que o Afonso falou muito sério, né? Mas uma vez pego, é muito fácil você falar que isso é errado, né? Eu volto com a questão da pergunta do colega lá do Belém, que eu falei que eu escrevi que eu discordo, porque não é muitas vezes interesse de algumas companhias falar o quanto de fato se perde, por quê? Porque tem que se resolver. Hoje, parte das metas, né, está linkada agora à perda. No passado não se falava na questão de perda, né? Foi uma forma para tentar reduzir as perdas, eles têm que alcançar metas. Então, é muito difícil, por isso que tem países desenvolvidos que têm um índice também tão alto, né? Não é uma coisa fácil. Então, as pessoas não querem o trabalho. Então, sim, é comum, às vezes, a pessoa denunciar que vocês acham que o Espírito Santo tem uma boa estação, uma boa concessionária, está com um bom referencial. Eu estou falando aqui dos outros estados, uma das reclamações, né, que é comum, sim, as pessoas, às vezes, reclamarem e nada acontecer, sabe? Que nem eu falei para você, puxa vida, ficou 5 anos, 80% de perda. E olha que quem dá o valor é o próprio, né? Devia estar pingando na cabeça dos outros, não dava para falar que não tinha, alguém deve ter medido. E por que eu falo que isso é importante? Porque para mim também deveria ter penalização
para as empresas que, de fato, não cumprissem a meta. E a fiscalização tem que, sim, aumentar, porque a gente está falando, é muito fácil, né? Os bandidos mesmo, isso é gato. Só que aí que tá, imagine você tá com milhões e milhões de água que está faltando, né? Que vai faltar, e você saber que está se derrubando, por quê? Porque eles olham o manancial muitas vezes, sobretudo no norte, né? Acho que aí, até no Espírito Santo, não tem tanto, né, sobrando, quero dizer, né, tipo, é mais fácil fiscalizar, mas imagina aquele lugar que ninguém tá vendo. Ah, eu tô com um monte de água, então, assim, eu não tô nem aí, né, a água tá pingando, tá caindo, mas tá fazendo, e aí não tem penalização. Então, uma das coisas até que a gente fala muito no ITAS, né, a gente tem lá o Daniel Manzi, que também é um dos especialistas de perdas, né, mas o que eu falo muito, assim, é a gente, de fato, penalizar, a gente tá começando a entrar com contato com o CIS, em contato com o CIS, né, ter uma medição, sabe, vamos sem querer fazer isso que você ensinou, achei muito legal, você explicou bem didático, né, a pressão, tal, e aí bater com as tabelinhas. Ah, pegou? Ah, é uma multa de 2 milhões. Ah, pegou? É uma multa de tal. Porque eu falo, aí vai mudar. Eu participei de um projeto em Brumadinho, desculpa, só um exemplo, né? Gente, eu fiquei chocada, eu fiquei até com dó do cara que derrubou a colmeia de abelha, né? Foi sem querer, pior que foi. Ele foi cortar um galho e não viu, e caiu uma colmeia de abelha. Tinha alguém ali da parte ambiental que ligou para não sei quem, eu sei que foi muito rápido. E aí eu sei que foi mais de 1 milhão lá que deram de multa lá para a empresa, porque falou que a abelha era uma abelha diferente e tal. Aí fizeram uma média de quantas abelhas tinha na colmeia e tal, né? Nossa, coitado do cara, meu. Porque a empresa. Putz, com certeza ele deve ter sido mandado embora depois, porque não foi proposital, mas abelha. Então, talvez se tivesse esse tipo de coisa, sabe? Você falar assim, olha, vai ter uma fiscalização. E aí chegou lá, ai, 35%, aqui, ó, safado, 70%. E aí a água que está indo embora? Desculpa, é só esse ponto. E por isso que eu bato, gente. A gente tem que sim reclamar dos medidores de saneamento. Eu achei um absurdo o censo falar esse ano que 3% só da população não tem acesso à água potável, porque se você somar poço e tudo, isso é mentira. E eu falo isso, colegas do Norte, eu falo aqui em São Paulo também. Então, assim, gente, é só esses pontos para a gente colocar, porque você viu que ela explicou, tem como medir, né? E começar a automatizar e tal. Eu achei até legal isso que ela falou assim, que você tem medição, vai notificação lá no Espírito Santo. Tem algumas cidades em São Paulo que já estão fazendo isso. Isso sim é responsabilidade. Mas, desculpa, a gente aqui que está em outro, eu falo São Paulo e outros estados, não é assim. Então, umas coisas que eu vou começar, às vezes, postar mais, quem quiser seguir a gente lá no ITAS, mas é o diferencial, por quê? Porque essa água vai fazer falta, tá? Parece que não, até lá no norte, que acha que está sobrando água, a gente está com os mananciais muito contaminados, e é muito triste, porque a gota que vai fazer falta. Você viu a mudança climática, né? A gente faz aqui, daí um paga a conta, mas uma hora vai subir. E o que eu fiz aqui vai ser São Paulo, daqui a pouco vai ser o Rio, e todo mundo vai pagar essa conta, né? É só isso, desculpa, gente, mas eu gostei muito da aula, parabéns, tá? Só para poder externar, né? Senão não sou eu nas aulas da aula, isso que eu vou. Jennifer, a gente tem umas perguntas aqui, só para encerrar, a gente tem algumas perguntas aqui no chat, se você puder dar uma olhadinha, o Clederson Wagner colocou. Com o volume de reuso, será considerado nos indicadores porcentagens, gente, não sei, LIGE/dia do SNS, para que é isso? Já que altera o cálculo de VD-VU. Gente, eu sou da comunicação, tá? Não vou acertar todas as siglas de vocês, não. /VD, aparentemente poderá piorar esse indicador? Deu para entender? Eu não sei se eu vou ser assertiva na pergunta dele. Ele perguntou como o volume de reuso de água será considerado nos indicadores de perdas na distribuição, que é dado por porcentagem, e no perdas de ligação ligações dias, que é o perdas por ligação, conforme o SNIS. Mas a água de reuso é advinda. O Vax, se quiser falar no microfone, vai me ajudar. Mas a água de reuso, que você está falando da água de reuso, é advinda das ETs.
E por utilizar essa água de reuso, você está querendo me dizer que está reduzindo o volume consumido da água tratada e o volume distribuído que é avaliado de acordo com o consumo pode piorar. Seria nessa linha aí? Você pode esclarecer? Ei, Wagner, seu microfone está ligado, mas eu não te ouço. Você me escuta agora? Sim. Você me escuta? Ok. Vamos lá. A CESAM vai começar a vender água de reuso. Isso vai provocar uma redução no VU e no VD, né? Só que quando a gente olha para a equação, VU menos VD né, na parte de cima, tudo bem, um valor anula o outro. Mas aí o VD diminui no denominador. Então, à primeira vista, eu acredito que com o reuso, que deveria ser considerado como se fosse algo, do ponto de vista do indicador, né, algo bom, ele vai piorar o indicador, por incrível que pareça, né? Então, isso é uma preocupação, eu acho que tem que ser discutido. E eu tenho uma segunda perguntinha, com relação à água que sai da bacia hidrográfica, né? As perdas da produção, né, no tratamento importam e o consumo excessivo também dos clientes, né? Por exemplo, se você tiver uma perda reduzida no sistema, beleza, a empresa está boa na fita, mas a gente pode estar abastecendo clientes que têm um consumo muito excessivo, né? Então, isso também não é uma situação, a meu ver, sustentável, e também isso não é considerado um indicador de perda. Na sua opinião, isso também importa? Obrigada, Wagner, pelas observações. São observações quentíssimas, né? Para o Estado, quando se fala de reuso. Sim, por se tratar-se de um grande consumidor, isso vai refletir no indicador de perdas, quando faz a relação de VD e VU. E tende a piorar com a água de reuso. Será prioritariamente o consumo deles por parte da água de reuso? Acredito que eles também farão por outro viés, né? Então, você nos traz isso como um alerta, como uma atenção sobre essa pauta. Já a parte do olhar para a bacia, né? O olhar sustentável, né, de sustentabilidade em si, ambiental em si, o indicador de perdas, no qual é contabilizado as formas, não leva isso em consideração, mas eu concordo contigo. Não leva diretamente na formulação de matemática da contabilização, mas indiretamente ao reflexo. Então, se tivermos um viés de conscientização dessa pegada hídrica, da mesma forma que tem da pegada de carbono, vir com o olhar da pegada hídrica, eu ser responsável pelo que eu consumo, ter um consumo consciente, para garantir lá o recurso hídrico, é válido. É válido trazer esse viés para um debate de perdas. E aí trazer esse olhar para dentro da produção. Porque dentro do sistema de produção, há ali naquele ambiente, também há uma perda de água bruta ali. Não estamos já falando de água tratada, que é o olhar da distribuição de água, é o olhar da água bruta. Dentro dos processos do tratamento de água, estamos perdendo água, que é para produzir, para distribuir, para tratar e distribuir, olhando para o manancial. Então, agradeço por levantar esses dois componentes STEM, que é uma água de reuso e o olhar da bacia de produção, porque para uma mudança climática, pela importância que se dá para a água, numa
é o que a gente tem que olhar. E olhando para o manancial, a gente tem que olhar para outros usuários também, que vem os agricultores, que vem as indústrias e N outros usuários que eu não vou prolongar aqui. Mas concordo, é importante, concordo. Você me perguntou se eu considero isso importante, considero isso muito importante. Tanto que o meu, eu falo, a minha afinidade com perdas é com esse olhar também lá para o ancião. Obrigada pela contribuição. Perfeito. Tem mais alguma pergunta aqui? Deixa eu dar uma olhada. O Cledson Wagner já falou. Comentário da Samara. Seria legal que todas as concessionárias fizessem isso. Ailton, você gostaria de falar, Ailton? A atuação, de fato, no combate a perdas de água tratada vai em função da disponibilidade hídrica, além da cultura da empresa e do custo envolvido, custos envolvidos. Alfonso, você gostaria de falar? Não. Ela respondeu perfeita. Não, é que quando ele abordou o reuso, daí pegou na minha área também, né? Mas, não, né? Como é que é a pronúncia? Diffner? Nossa, Jennifer? Jennifer. Ela foi sensacional, ela respondeu perfeitamente. Vocês gostariam de fazer mais uma consideração? Mas senão eu ia chamar o professor Ricardo França aqui para dar um puxão de orelha em vocês. Hein? Não precisou, não, está perfeito. Sim. A última, Gabi, parabéns pelo Espírito Santo aí desse projeto de reuso, tá? Faz mais divulgação, gente, para que isso daí vire exemplo aí para os outros estados. Eu achei isso daí sensacional, né? Ousado, porque o Brasil precisa fazer isso. Então, eu falo que a ABS Espírito Santo já é pequenininho e faz um barulhão, né? Aí o Espírito Santo também, você vê, eles têm a dessalinização, é legal, né? Então, mais divulgação aí para ver se o povo olha para o Espírito Santo, aí eu vou mudar para aí, meu, não é possível. Parabéns. Obrigada, Daiane. Eu quero agradecer a presença de todos vocês, em especial agradecer a Jennifer. Jennifer, você não falou sobre o seu livro? Sim. Vou falar brevemente, porque a gente vai ter uma surpresa aqui agora, né? Teremos um sorteio do livro. Então, o sorteado que se apresente, ele vai receber a cópia o exemplar do livro direto da editora, né? E todos por vocês, assim. Podemos aumentar? Podemos ser 2 livros, Gabi? O que você acha? Ou manter em um? Então, tá bom, vamos sortear 2 livros. E é um fruto do trabalho, é um fruto da minha dissertação, voltado para perdas reais. Foi no sistema no qual eu atuei, trabalhei dentro da companhia da concessionária, tive suporte do apoio da concessionária. Então, desenvolvi uma dissertação junto com a professora acadêmica, trazendo esse olhar também ali acadêmico, né, do tema em si. E os meus apoiadores também estão presentes aqui nessa palestra. Então, agradeço também vocês. E desejo quem for sortudo, vamos para receber o livro em casa, faça uma boa leitura, fique à vontade, se quiser fazer alguma observação no que for lido, assim, Jennifer, algo que, né, pode fazer contato comigo. E agradeço pela participação de todos. E trata-se de ali no livro, ele trata-se de um tempo, né? É um tempo, é um retrato, no período de 2014 a 2017, como que o sistema de distribuição de água no município de Vitória avaliava as suas perdas e quais eram o desempenho naquele período ali. Como eu disse durante a palestra, perdas, ela tem que ser, não pode esquecer, todos os dias estar avaliando, você ter sua fábrica e você avaliando sua produção e a sua saída, e tudo que está muito bem para você ter sua eficiência na sua
Não fala da sua máquina, da sua estrutura de processo. Então, deixo aqui o meu agradecimento, boa noite a todos e muito obrigada pela participação. Jennifer, obrigada. Agora, Jennifer, fala para mim um número de... Vamos ver se a pessoa está aqui presente, né? Se não estiver presente, não ganha, não. De 2 até 143. 2 a 143. 40. O número das perdas, 40. Vamos lá, hein? Lucas Lopes Vidal, tá aqui? Eita, Lucas, perdeu. Fala outro. 100. Qual? 100. 10? 100? 100. Vamos lá. Licurgo Orlib Faria. Tô achando que não tá aqui também não, hein? Vamos para um próximo número. Me fala outro, Jennifer. Alfonso tá chorando. Fala o meu. Alfonso tá Nossa, passando mal de o dedinho difícil, né? Falei 2, 10. Fala aí, 10, número 10? 10. Vou ver, hein? Tiago Pereira Rodrigues, tá aqui? Eu! Arrasou, Tiago. Já ganhou um livro aí. Tiago Pereira Rodrigues. É o Gilberto? Não, o que falou foi o Gilberto, é o mesmo? É o mesmo. Tiago Pereira Rodrigues, Gilberto. Rodrigues. Agora um outro número, gente. Fala aí para mim. 85. 85. 85 é... Ah, mentira. Tá errado. Alfonso. Arrasou, Afonso. Você estava muito feliz. Já atraiu. Arrasou. Gente, muito obrigada. Foi um prazer. Por favor, compareçam amanhã. A palestra de amanhã e depois tão incrível, um tema muito legal. A primeira vez que eu estou trazendo esse tema aqui para palestras, tá? Estou animadíssima. Espero contar com a presença de vocês aqui amanhã e depois da manhã também. Boa noite. Tchau, tchau. Vai pegar os dados aonde? Oi? Vai pegar os dados de envio aonde? Eu vou entrar em contato com vocês. Eu tenho dados de inscrição de vocês. Eu tá entro bom, em contato. Pode deixar. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, parabéns. Muito bom. Obrigada aí, Gabi. De nada. Tchau.